Olá pessoal, tudo bom com vocês? Nossa aula de geografia hoje será sobre os domínios morfoclimáticos do Brasil, certo? Criado, pessoal, esse conceito de domínio morfoclimático, criado por um geógrafo chamado Aziz Absaben, que seria esse da foto aqui. Os domínios morfoclimáticos, pessoais, eles juntam, ou seja, eles mesclam 5 aspectos da área física da geografia, certo? Seriam esses aspectos o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia, a pedologia, que no caso seria o estudo dos solos, certo? A ABSAB, pessoal, percebeu que existiam áreas no Brasil, grandes áreas no Brasil, que era possível mesclar os 5 aspectos e caracterizar, ou seja, seria região, certo? Grandes regiões no Brasil, porque poderia caracterizá-la e dar uma característica própria daquela região, certo? E o que seriam esses 5 aspectos da geografia? Bem, o primeiro é o clima, que nada mais é, pessoal, do que a média da medição do tempo numa escala cronológica de no mínimo 30 anos, certo? Muitas pessoas confundem clima com tempo, pessoal, mas não percebem que clima é um estudo do tempo. O tempo se refere às condições atmosféricas instantâneas, ou seja, nesse exato momento, se está chovendo agora, não podemos falar o clima está chuvoso agora. Devemos dizer o tempo está chuvoso agora. O clima é um estudo do tempo numa escala de no mínimo 30 anos. Se não tiver 30 anos de estudo, não se caracteriza como clima, certo, pessoal? O relevo, pessoal. O relevo nada mais é do que a forma que as superfícies adquirem através da diferenciação de altura de no mínimo 2 pontos. Se existe uma diferença de altura entre um ponto e outro no mínimo, ali há um relevo. E uma superfície que seria sem relevo seria uma superfície aplanada, ou seja, uma superfície plana, certo, pessoal? As outras características do domínio morfoclimático é a vegetação, que nada mais é que as características das espécies de plantas presentes na determinada região, certo, pessoal? A hidrografia, que é as características das águas, ou seja, a descrição dos rios, lagos e oceanos. Hidro, pessoal, no latim quer dizer é, água, certo? E grafia, descrição. Por isso, hidrografia quer dizer descrição das águas, certo? E o último, e não menos importante, a pedologia, que seria a característica do solo, certo, pessoal? Pedo quer dizer pé é solo, logia, estudo, estudo dos solos, certo? Os domínios morfoclimáticos estão divididos em 6, pessoal. São eles: Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mares de Morros, Araucárias e Pradarias, certo? Aqui eu trago a vocês um mapa detalhado com onde se estende cada um deles. O verdinho aqui é a Amazônia, certo? O laranjinha aqui seria a Caatinga, o Cerrado aqui no centro do Brasil, Mares de Morro aqui no litoral, as Araucárias aqui mais ao sul e as pradarias, certo, pessoal? Muitas vezes esses domínios morfoclimáticos, pessoal, são confundidos com outro conceito, como os de biomas ou simplesmente de vegetação, que é apenas um aspecto. Mas os domínios, ele é um conceito mais brando. Por quê? Porque diferente dos biomas que só envolvem a vegetação e os seres vivos, nos domínios morfoclimáticos, ele junta 5 aspectos, que no caso seria aqueles que eu destaquei anteriormente a vocês, que seria o clima, o relevo, vegetação, a hidrografia e a pedologia, que é o estudo do solo, certo? E o primeiro que eu trago aqui para vocês, pessoal, é o domínio da Amazônia. Bem, recebeu esse nome devido, obviamente, à floresta amazônica, certo, pessoal? As características desse domínio, pessoal, é que apresenta um relevo marcado por depressões relativas, certo? Depressões não confunda com a depressão doença, no caso que seria aquela, certo? Mas sim, depressão seria uma área mais baixa do que as outras áreas ao seu redor. Ou seja, como se fosse um grande buraco, certo? E há dois tipos de depressões, certo, pessoal? Aqui a que destaca aqui a relativa
é quando essa área mais baixa, ela se localiza acima do nível relativo do mar. E existe outro que não está denominado aqui, que é denominado de depressão absoluta, que é quando, por incrível que pareça, há áreas dentro dos continentes que estão abaixo do nível do mar, como é o exemplo, o Mar Morto em Israel, é uma grande depressão absoluta. Os Países Baixos na Europa recebem esse nome por haver grandes áreas abaixo do nível do mar, certo? Baixos planaltos. Planaltos, pessoal, nada mais são do que uma área que está é, é, sofrendo com a ação de erosão, intemperismo, que seria desgaste, certo, pessoal? Uma área que está sendo desgastada seria os planaltos. E a planície, pessoal, se uma área está sendo desgastada, esse material que sai dessa área tem que ser levado para algum lugar. No caso, seria as planícies, certo, pessoal? Seria uma área de deposição de material. E aqui destaca a planície fluvial. O que leva esses materiais para isso? Fluvial vem de rio. Então, planícies fluviais são planícies de deposições de rios, certo, pessoal? Da bacia amazônica. O clima, pessoal, é equatorial. Por quê? Porque, voltando aqui o mapinha, aqui no Brasil se passa dois trópicos. O primeiro é o trópico aqui do Equador. É bem retinho, certo, pessoal? Aqui é porque eu tô no touchpad e aí sai tudo torto assim mesmo. E aqui o trópico de Câncer. O Equador, pessoal, trópico de Capricórnio, perdão. O Equador é responsável por dividir o mundo em dois. E as regiões que o circunvizinha aqui tem a característica de clima próprio, um clima equatorial, que seria um clima mais úmido, com bastante presença de pluviosidade, ou seja, chuva, certo? Bem, a vegetação, pessoal, nada mais é do que a floresta amazônica, que seria uma floresta com grandes árvores, elevadas árvores, centenárias, lógico, certo, pessoal? A hidrografia nem se fala, pessoal. Essa área desse domínio morfoclimático é destaque mundial, pois a Amazônia, pessoal, possui o maior volume de água doce do mundo concentrado em uma única área, certo, pessoal? Sendo destaque o Rio Amazônia, que é o maior em volume d'água do mundo, não é o mais extenso, pois ele sempre fica disputando com o Rio Nilo na África, às vezes acha nascente de um em outro lugar, acha de outro em outro, aí fica essa disputa para ver qual é o mais extenso do mundo. Mas em questão de volume d'água, o Amazônia supera de longe o Nilo, certo, pessoal? E também nesse domínio morfoclimático se localiza o aquífero Alter do Chão, que segundo os estudos é o aquífero com maior volume d'água do mundo, certo, pessoal? E possui, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, um solo pouco fértil, certo, pessoal? Por quê? Porque na Amazônia é um clima equatorial que chove bastante. Para quem foi para a região da Amazônia pode confirmar isso. Em algumas cidades como Manaus chove praticamente todo dia. Então, pessoal, quando essa chuva cai, ela carrega alguns nutrientes do solo através de escoamento, certo, pessoal? Com essa dissolução e essa levada desses materiais, se torna um solo bastante lavável, um solo com pouco recurso, um solo pouco fértil, certo, pessoal? Por isso que é comum, quando há o desmatamento da floresta amazônica, não haver cultura, nenhuma plantação lá. Por quê? Porque não é um solo sem recursos, certo, pessoal? Então é comum sempre haver a criação de gado por lá, certo? O cerrado, pessoal. O Cerrado é marcado por grandes planaltos, certo, pessoal? Antigos planaltos. Então, tal que a característica física dele é que a média de altitude lá é de 300 metros em relação a, ao nível do mar, certo, pessoal? Planaltos bastante antigos, bastante desgastados, certo? Por isso que apresenta um solo bastante profundo, porque houve um grande desgaste, certo, pessoal? O clima lá é um clima sazonal, que é um clima com as estações do ano bem definidas. Ele sabe quando começa a estação chuvosa, quando termina, quando é a estação, a primavera, o outono, certo? Por isso que é bastante propício à agricultura lá, certo? Porque tem o clima bem definido lá, certo? A vegetação, pessoal, é característica de arbustos e árvores baixas. Quando você ver aqui vários arbustos,
árvores baixas com raízes profundas. Por quê? Porque o solo é bastante intemperizado, um solo bastante profundo, certo, pessoal? Por isso as plantas têm solo mais que suficiente para penetrar suas raízes muito, muito fundo mesmo, atrás de água, certo? Por isso os troncos são árvores relativamente baixas, mas suas raízes dão muitas vezes seu tamanho, certo, pessoal? A hidrografia do Cerrado, pessoal. O Cerrado é conhecido como a caixa d'água do Brasil. Por quê? O mesmo está localizado às nascentes de alguns dos principais rios do Brasil, certo? Como o São Francisco e o Tocantins, certo, pessoal? O solo do Cerrado é um solo pouco fértil. São os latissolos, que são solos bastante antigos, bastante intemperizados, mais profundos, certo? Mas é bastante popular na agricultura, por incrível que pareça. Por quê? Porque as características físicas deles, solo profundo, é, propiciam para a colheita lá. Por quê? Porque as características físicas de um solo não há como hoje em dia se mudar. Mas as características químicas, que é a fertilização, dá sim para se mudar com alguns processos. Então, eles se aproveitam dessa característica física do solo, o tornam fértil com alguns processos, como a cartilagem, a calagem, perdão, cartilagem já é outro processo, a adubação química, entendeu? Por isso que é um solo bastante propício à agricultura. Por isso que é bastante destaque no Brasil aqueles grandes latifúndios lá presentes, certo? Bem, o outro domínio morfoclimático que eu trago aqui para vocês é a caatinga, certo? O nome vem do tupi, pessoal, e significa mata branca, devido às características da vegetação, certo? Como vocês podem ver aqui no período de estiagem, é bastante comum as árvores perderem folhas, substituídas por espinhos, e ficar esse aspecto cinza aqui na paisagem, certo, pessoal? Por isso que é denominada mata branca, certo? O relevo, pessoal, ela representa um relevo marcado por depressões e planaltos, como eu já expliquei a vocês, certo? O clima, pessoal, é um clima semiárido, que não chega a ser clima desértico, pois apresenta pluviosidade muito maior do que um deserto, certo? Mas é um clima bastante seco, bastante árido. As plantas, pessoais, apresentam plantas com raízes rasas e com grandes características de adaptação. Por quê? Porque aqui é um solo pouco profundo, um solo raso. Por quê? Porque não chove muito. Com isso, não é comum haver o desgaste das rochas e a formação de solo. Por isso que as raízes são rasas, certo? E com grande característica de adaptação, como eu já expliquei a vocês, por cair poucas chuvas aqui, as árvores perdem todas as suas folhas, muitas vezes substituídas por espinhos, como é os cactos aqui que vocês estão vendo, certo? Por quê? Vai evitar a evaporação, com isso, consequentemente, a perca de água, certo, pessoal? A hidrografia, pessoal, tem destaque no Nordeste grande quantidade de rios temporários e efêmeros. Temporário é porque se dura alguns meses do ano e depois ele se acaba. E efêmeros são rios que duram apenas no momento da chuva. Cai uma chuva muito forte, começa a correr um pouco de água ali, passa algumas horas, talvez possa durar alguns dias, como 2, 3 dias, mas depois disso ele simplesmente desaparece e não há mais a presença do mesmo ali, certo? O solo, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, o solo na Caatinga é um solo bastante fértil, certo, pessoal? Por quê? Porque, pessoal, aqui, como não há bastante chuva, como na Amazônia, não é um solo lavado, certo, pessoal? Por isso, é comum os recursos continuarem aqui. A chuva não leva os recursos com ele, certo, pessoal? Por isso que é um solo bastante fértil na Caatinga, ao contrário do que muitos pensam. E um dos outros domínios morfoclimáticos é o denominado mares de morro. Recebe esse nome, pessoal, devido às características dos relevos, esses morros aqui arredondados que se estendem por toda a sua área, certo, pessoal? O relevo, pessoal, é formado, como o nome já diz, por morro, serras e planalto, ou seja, é uma região bastante alta, certo, pessoal? Por exemplo, desses mares de morro, uma serra seria a Serra da Mantiqueira, no estado de São Paulo, Rio de Janeiro.
as serras também em Minas Gerais, certo? As vegetações principais, pessoal, é a Mata Atlântica, certo? É, é a mata mais desgastada do Brasil, porque a maioria da população vive no litoral, deixa eu pegar aqui um mapinha aqui. Os mares de morro são aqui, esse azulzinho. A grande parte da população brasileira reside aqui nessa região litorânea. Por isso que a Mata Atlântica, perdão, é bastante desgastada. Porque se a derrubada da mesma para a construção de grandes cidades, rodovias, infraestruturas, certo? O clima, pessoal, é um clima tropical úmido. Por quê? Porque se o mesmo se localiza na costa do país, tem todo um oceano que produz umidade para o mesmo. Também, todos os rios que desembocam, quase todos os rios do Brasil que desembocam no oceano, deságua no oceano, deságua nesse domínio dos mares e de morros. Por isso que é bastante umidade lá. A situação hidrográfica é relativamente boa, com abundância de água, apresenta nascentes importantes como a Bacia do Paraná, apresenta solos relativamente férteis também por aqui, certo, pessoal? Outro domínio que eu trago aqui para vocês é da araucária. Recebe esse nome devido à sua formação vegetal, principalmente de araucária, que é a única espécie nativa de pinheiro do Brasil, certo? Ao contrário do que muitos pensam, o Brasil também tem uma espécie de pinheiro. Não é aqueles bonitinhos na forma de triângulo como lá na região norte do planeta, lá nos países europeus, Canadá, mas também podemos caracterizar aqui um tipo de pinheiro, que são as araucárias. Essas árvores aqui que se parecem com um guarda-chuva, certo? Apresenta um relevo, pessoal, lá com grandes ondulações e terreno montanhoso. O clima lá é subtropical. Por que é subtropical? Sub no português quer dizer abaixo. As regiões tropicais do planeta, aqui o Trópico de Capricórnio, o do Equador, e lá em cima tem o Trópico de Câncer. Essa área toda do planeta se localiza, se caracteriza como região de clima tropical. Abaixo disso, no caso onde se localiza aqui as araucárias, é denominado clima subtropical. Por isso que o clima lá é um subtropical, que é um clima úmido, muitas vezes frio, certo, pessoal? A vegetação lá, principalmente, são as matas araucárias, certo, pessoal? Que são esses pinheiros aqui que vocês estão vendo. A hidrografia possui um grande potencial energético. Na mesma se encontra grandes hidrelétricas, como as de Furna. A própria hidrelétrica de Itaipu, que é a maior em produção energética do mundo e a segunda em tamanho, não está dentro das araucárias, mas grande parte dos rios que abastecem o seu lago lá vem da região das araucárias, certo, pessoal? E a terra, pessoal, é uma terra o solo lá é uma terra denominada terra roxa. Roxa por quê? Porque há grande presença de matéria orgânica lá, que são restos de animais mortos, restos de vegetação, dejetos de animais como os fezes, certo? Aí há uma grande fertilidade nessa terra roxa. Por isso que se desenvolveu essa espécie de pinheiro lá no sul do Brasil, certo? E o último domínio morfoclimático que eu trago aqui para vocês são as pradarias, ou pampas, para quem quiser batizar assim. Pampas é mais chamado pelos uruguaios, certo? Aqui no Brasil é pradarias, ou campos gaúchos também. Apresenta um relevo relativamente baixo, com pequenas ondulações, como vocês podem ver aqui, planície, certo? Por isso que é famoso os campos gaúchos, porque é um relevo baixo, meio aplanado, pouquíssimas ondulações, certo? O clima, como o das pradarias, aqui destaca 2 temperado tropical, não é. Isso aqui tá errado, certo, pessoal? Ao exemplo da pradarias, os pampas, eles localizam abaixo do trópico, certo, pessoal? Por isso que o clima dele também é todo subtropical, certo? A vegetação é herbácea, rasteira, como vocês estão vendo aqui, certo? Aqui plantas pequenas, rasteiras. E os solos solos profundo e de cor escura. Cor escura no solo quer dizer, igualmente as araucárias, um solo
fértil, com bastante matéria orgânica, certo, pessoal? Muito bom para a agricultura. Por isso lá tem grandes plantações de uvas, maçãs, porque é o clima frio e o solo fértil propicia essas culturas lá, certo, pessoal? E também há algo chamado as áreas de transições. Como vocês podem ver aqui, há destaque para os domínios morfoclimáticos, mas há essas áreas cinzas aqui, certo? Denominada de áreas de transições, que é quando não é possível caracterizar nenhum dos domínios morfoclimáticos. Se localizam, são fronteiras entre esses domínios, por isso que não há como caracterizar um aqui. O único domínio que se faz fronteira um com o outro, que está coladinho um com o outro, são os mares de morro e as pradarias, certo, pessoal? Com exceção desses, não há, é, não há nenhum outros domínios morfoclimáticos junto um do outro, certo, pessoal? Importante vocês saber, pessoal, decorar para o Enem. Quais são os domínios morfoclimáticos do Brasil, que são a Amazônia, o Cerrado, os mares de morro, araucárias, caatingas, pradarias. E também áreas de transições, que não são os domínios morfoclimáticos, certo, pessoal? Mas sim áreas de transição entre um para outro, onde não é possível caracterizar um, certo, pessoal? É importante também saber quais são os aspectos que determinam esses domínios. São o clima, o relevo, a vegetação, a hidrografia e o solo. Sabendo essas informações básicas e tendo noção das características do clima do Brasil, entre também algumas características de hidrografia, você mata as questões de domínios morfoclimáticos de boas, certo, pessoal? E aqui, pessoal, eu trago uma questãozinha básica para a gente responder aqui junto, certo? Vamos ver o que pede a questão. Nesse domínio predomina os planaltos antigos. Eu falei para vocês o que era planalto, qual era o que tinha planalto antigo, bastante temperizado, intensamente desgastado e aplanhados por processos erosivos, que caracteriza como um dos domínios brasileiros de formações mais antigas, certo? Tanto do ponto de vista geomorfológico quanto biológico. Nele predomina os solos bem desenvolvidos, com grau elevado de acidez. Solos pouco férteis, certo? Mas que exige a adoção de métodos correlativos como a calagem para viabilizar a produção agrícola. Ou seja, é um solo pouco fértil, mas com alguns métodos químicos o tornam bastante fértil, certo, pessoal? Vamos ver qual é esse domínio morfoclimático e qual é esse aqui. Bem, é a faixa de transição ou não? Ele está caracterizando um domínio morfoclimático. Como eu disse a vocês, as faixas de transição é onde não é possível caracterizar nenhum é, domínio morfoclimático, certo? Caatinga. Bem, ele diz que é um solo ácido, com pouca fertilidade, certo? Mas a caatinga, ao contrário, a gente viu agora há pouco, é um solo bastante fértil, pouco ácido. Também não se encaixa a caatinga, certo? Pradarias. Bem, eu falei para vocês que as pradarias eram grandes campos, grandes planícies, é, bastante com solo profundo. Não há planalto lá no sul do Brasil. Por isso que não se caracteriza como uma pradaria, porque aqui está dizendo que é planaltos antigos, certo? A Amazônia, pessoal, há planalto na Amazônia, mas não é sua característica principal, certo? Lá se caracteriza as planícies fluviais. Por isso a resposta certa, pessoal, seria o cerrado, que é o solo, que há um solo bastante intemperizado lá, mas que é característica física dele o torna ótimo para a agricultura. Por isso que é feito lá alguns processos químicos que o torna bastante fértil. E o planalto, e o cerrado, perdão, como disse a vocês, é formado por grandes planaltos antigos, bastante desgastados, temperizados. A média da altura lá é de 300 metros. É tão tal que a gente escuta falar de Brasília no Planalto Central, certo? Que seria o cerrado, certo? Bem, pessoal, nossa aulinha foi essa. Espero que tenha gostado. Acompanhe no meu canal aqui para assistir mais aula. E boa sorte no Enem, certo?